Se uma criança lhe perguntar o que é a ascensão do Senhor, ou alguém que não é da nossa religião perguntar o que é a ascensão do Senhor, o que vocês diriam? Como vocês explicariam, né, a ascensão que nós cremos? Como é que você poderia, né, explicar para essa pessoa, para essa criança, ou essa pessoa, sobre a ascensão? Pois bem, você diria assim: Deus, na sua infinita grandeza, Ele, em determinado momento da história, Deus visita a terra por meio de Jesus Cristo. Deus, então, quis, num determinado momento da história, dentro da cultura do povo de Israel, que tinha recebido já a revelação de Deus, Criador e Libertador, né? Ele visita a terra. É Jesus, a encarnação, o Verbo encarnado. É Deus que assume a condição humana. Deus, é isso que nós cremos. Deus assume a condição humana. Deus se faz homem. Essa é a descida, que nós chamamos em teologia de kenosis, a descida, o esvaziamento de Deus para assumir a condição humana, menos no pecado. É Deus homem, que entra, né, na história, no tempo, entra no cronos. E o que é a ascensão? A ascensão é Deus homem, que também, num determinado momento da sua vida, por meio da morte de cruz, por meio do seu corpo glorioso, sobe ao céu, volta para o céu. A ascensão é a volta de Deus, né, para o seio da Santíssima Trindade, com uma diferença: Ele volta agora com a humanidade que Ele assumiu. Quando Deus volta com a humanidade que Ele assumiu. E a nossa humanidade, que sobe com Jesus, está em Deus. Eu me lembro uma prova de teologia que eu tive quando eu estava em Roma. O professor Ladari, um grande teólogo, hoje prefeito da doutrina da fé, ele me fez, era prova oral, ele me fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou: quando Jesus volta para a Santíssima Trindade, quando acontece a ascensão, muda alguma coisa em Deus? Ele me perguntou isso. Muda alguma coisa em Deus? Deus muda com a volta de Jesus? Uma pergunta difícil, né? Dizer que Deus muda, Deus onipotente, Deus muda. E eu disse para o professor: muda algo em Deus com a volta de Jesus. Ele perguntou por quê? Porque antes não tinha em Deus a humanidade, e com Jesus a humanidade se insere na divindade de Deus. Então, Deus muda para receber a humanidade redimida. Isso é salvação? Aí ele: muito bem, pode ir. Então, acho que foi bom. Acho que foi uma boa resposta, né? E então, o que é, teologicamente falando, a ascensão do Senhor? É Deus que se humaniza e o ser humano que se diviniza. Porque quando a humanidade vai para Deus, Deus se humaniza. Um coração de carne bate no coração de Deus, no peito de Deus, podemos dizer assim. A gente usa palavras nossas para dizer um grande mistério, tá, gente? Então, o coração de carne bate no peito de Deus. E em contrapartida, a divindade de Deus
pulsa dentro de nós. Deus tem algo de humano e nós temos algo de divino. É um intercâmbio. A ascensão do Senhor é um intercâmbio. Por isso que nós, em Cristo, temos algo de sagrado. Por isso que o sagrado, ele toca o profano, e há algo de divindade dentro de cada pessoa. Por isso que cada ser humano que você encontrar, que você olhar, ele tem algo de divino dentro dele. Tem algo de Deus dentro dele. E cada vez que você olhar para alguém, que você estiver diante de alguém, você saiba que está diante de alguém que, assim como você, tem algo de divino, a divindade, né, faz parte da sua vida. E quando a gente olha para Deus, nós podemos olhar que tem algo de humano em Deus. Por isso que nós dizemos que Jesus é o único mediador. Às vezes a gente não entende e tal, uns confundem. O único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo, não são os santos, é Jesus Cristo, o único mediador, porque nós temos acesso a Deus por meio da humanidade de Cristo, que é a nossa humanidade, que Ele assumiu. Então, Ele é o único mediador. Os santos são intercessores, que intercedem, que habitam a corte celeste, e as nossas preces se somam ao coro dos anjos, dos arcanjos, dos santos, e o nosso pedido sobe ao coração de Deus por meio da intercessão dos santos. Mas mediação para alcançarmos a nossa salvação é Jesus Cristo. E por isso que estarmos intimamente ligados com Jesus é estarmos intimamente ligados conosco mesmos e com Deus, com a divindade. É por isso que Santo Agostinho diz, no momento dos seus escritos, que Deus é tão próximo, tão próximo, tão próximo de nós do que nós de nós mesmos. É tão íntimo e tão íntimo de nós do que nós de nós mesmos. Deus está dentro de nós. E o que é a vida espiritual? Aí é uma questão importante para esclarecermos, para entendermos o que é a vida espiritual. Que muita gente não entende o que é a vida espiritual. Às vezes a gente tem ideia que vida espiritual é viver como os anjos, é viver nas alturas, é criar um universo para além deste mundo. Isso seria vida espiritual? Negativo, está errado. Vida espiritual é você acessar sua humanidade, viver a sua humanidade, e a partir da sua humanidade, do seu chão, do seu humus, e isso, aí daí vem a palavra humildade, do seu humus, acessar Deus, por meio da humanidade, da sua humanidade. Quanto mais humanos formos na nossa vida espiritual, mais divinos seremos. E quanto mais divino nós queremos ser por meio de orações das alturas, não sei de onde, mais distanciamos de Deus. Por isso que a nossa vida espiritual passa, antes de tudo, pela humanidade. E tem um livro que eu gosto muito, eu li já tem mais de 20 anos, mas eu li já umas 3, 4 vezes, um bocado de vez. É O Céu Começa em Você, de Anselm Grun, um livro, ele ainda vende até hoje. O Céu Começa em Você, de Anselm Grun, e ele fala disso. O que é a vida espiritual? É um encontro com as suas misérias, é o encarar as suas misérias, e a partir deste olhar para a sua humanidade ferida, encontrar Deus, porque Deus habita aí, né? Onde menos se espera, está no meio das nossas misérias, dos nossos pecados, do que é feio em nós, ali, enfrentando, encarando, indo, nós vamos encontrar Deus. Vamos encontrar Deus. E quanto mais nós fazemos coisas de humanos, solidários, amáveis,
oblativos, simples, humildes. Quanto mais somos assim, mais nos aproximamos de Deus. Tem gente que busca uma espiritualidade das alturas e vive aquela pessoa fora da realidade, que parece que nem pisa o chão, distante das pessoas, distante do amor, distante da solidariedade. Isso não é espiritualidade. Isso é um distanciar. Pode até rezar 10 terços no dia, não encostar nas pessoas, tudo é contaminação, tudo é não sei o quê, e vive aquele mundo separado. Isso não é de Deus. Mesmo que a pessoa esteja, em nome de Deus, com orações e com orações. Espiritualidade é um caminho que se faz pela humanidade, por viver o que é próprio do humano. Se Deus, que é Deus, quis assumir a humanidade, viver a humanidade, descer e se encarnar, por que nós queremos nos distanciar da humanidade nossa, criando uma realidade que não existe? E assim nós caminhamos para a salvação. Quando nós nascemos, estamos já em busca dessa imortalidade em Deus, que nós queremos alcançar. Jesus preparou um lugar para nós e diz no Evangelho de João 14, não se perturbe o vosso coração, diz Jesus. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. Olha só a frase. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver tido preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. Essa é a nossa fé. Então, quando uma criança ou alguém lhe perguntar o que é a ascensão do Senhor, você pode explicar essas coisas que eu falei agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.